Shalom, queridos! Estamos no dia 14 de maio do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 23 de Iyar do ano 5783 da criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos pegarmos a Parashá, a porção semanal da Torá, e juntos estudarmos a mesma e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas espirituais. Sempre importante nós pontuarmos que toda a exposição das Escrituras, toda a exposição da Torá sempre será contextualizada para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, para a vida espiritual de não-judeus. Pois nós sabemos que quando nós estudamos a Torá, nós conseguimos perceber que Hashem, que Deus, ele montou uma estrutura tanto para os judeus como para os não-judeus. Para os não-judeus foram destinadas 7 leis, 7 mitzvot e suas ramificações. E para os judeus, 613 mitzvot. Aqui nós iremos compartilhar a Torá, sempre contextualizando a Torá para a vida espiritual de um não-judeu. Isto é, para um Benei Noach, para um monoteísta que decidiu seguir o judaísmo com orientação rabínica, com fundamentação judaica e dentro da configuração Benei Noach. Amém? Essa semana, queridos, nós estamos estudando a Parashá de Behar, e o nome da Parashá, Behar, significa na montanha. Uma referência de quando Hashem ele entregou ali a Torá para Moshe no Monte Sinai. Essa Parashá de Behar, ela contém 57 versículos e quando estudamos ela, nós conseguimos visualizar 24 mitzvot, 24 mandamentos. E para efeito de conhecimento, nessa parte introdutória, a nossa Parashá, ela abrange de Vaikra, Levítico capítulo 25, versículo 1, até Levítico capítulo 26, verso de número 2. Então será dentro dessa Parashá que nós vamos trazer aqui um tema para juntos conversarmos e, como disse, no final trazermos aqui uma aplicação prática para as nossas vidas espirituais. E hoje, meus queridos, eu gostaria de conversar um pouco contigo referente a este tema: Deus, o administrador do mundo. Nós bem sabemos que quando começamos a estudar a palavra de Deus, quando começamos a estudar a Bíblia, quando começamos a estudar a Torá, e nós abrimos a Torá lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós bem sabemos que a Torá, ela apresenta um Criador. E o Criador de todas as coisas é Deus, o Eterno. Hashem é o Criador de todas as coisas. E aí quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a perceber que Hashem, além de Criador, ele é um bom administrador. Ele é o administrador de todas as coisas. Então podemos dizer, Deus cria e ele administra, e administra muito bem. Os Salmos, de número 47, versículo 9, ele mostra verdadeiramente que Hashem, ele governa, ele reina todas as coisas. Está escrito no livro de Tehilim, livro de Salmos, capítulo 47, versículo 9. Deus reina sobre todas as nações. Deus está no trono
de sua santidade. Nós bem sabemos que quando nós estudamos aqui as escrituras hebraicas, principalmente aqui o texto de Tehillim 47, verso 9, nós encontramos aqui um termo chamado trono. E trono é uma referência, é uma alusão de poder, domínio, alguém que está sentado no trono e administra todas as coisas com qualidade e com o seu poderio. E nós sabemos aqui que o Salmos 47, 9 faz uma referência de Hashem. Deus está assentado no trono de sua santidade. Então nós começamos a perceber pela Torá que Hashem é o Criador, que Deus é o Criador e Ele também é o administrador da sua criação. Você quer ver mais uma prova que Deus é aquele que administra todas as coisas? Por exemplo, Tehillim 104, Salmos 104, verso 14 e verso 15. O Tehillim 104, ele mostra para nós, queridos, essa administração de Hashem. O Tehillim ilustra para nós como Deus é poderoso e administra cada detalhe da sua criação. Salmos 104, 14 e 15 está escrito: Fazes crescer relva para o gado e plantas para o uso do homem, para que da terra possa extrair o seu pão, e também o vinho, que alegra o seu coração, bem como o óleo que lhe faz reluzir o rosto. Olha que coisa interessante. Nós começamos a perceber dentro do Salmo 104, versos 14 e 15. Hashem, Deus, faz crescer as plantas. Hashem faz com que as plantas cresçam para que da terra o homem possa extrair o pão. Que coisa maravilhosa. Então o desenho começa a ficar claro para nós. Lá em Bereshit 1:1, a Torá nos apresenta Hashem, Deus como Criador, e no decorrer das Escrituras nós começamos a perceber que esse Deus, além de Criador, ele é aquele que administra todas as coisas. E importante dizermos, ele administra muito bem e com toda a sua sabedoria. Sem sombra de dúvida, o que eu quero enfatizar aqui no começo da exposição da Parashá é que Hashem, que Deus, ele é o administrador do mundo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem está administrando sua vida? Você se acha autossuficiente? Ou você reconhece que existe um Criador que administra todas as coisas? O que eu quero dizer aqui é que apesar das nossas habilidades, apesar dos nossos recursos, nós precisamos sermos humildes e reconhecer que existe um Deus que administra todas as coisas. E sem Ele, nós não chegaremos a lugar nenhum. E aí, você reconhece que existe um Deus que administra até a sua vida? É importante nós falarmos aqui que dentro da administração de Deus, é importante nós falarmos que eu não estou anulando a responsabilidade humana. Não é isso que eu quero dizer. Nós temos nossas responsabilidades, nós temos nossas habilidades que conquistamos no decorrer da nossa vida e podemos dizer que todos os recursos que nós conquistamos têm as mãos de Hashem. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, que apesar das nossas habilidades, apesar dos nossos talentos, nós precisamos realmente reconhecer que existe alguém que está administrando todas as coisas. E é Ele que dá chuva para a terra, é Ele que faz o sol nascer, é Ele que coloca a lua no céu, é Ele que faz as estrelas aparecerem. Existe um administrador. E se nós teremos sucesso em alguma área, nós precisamos realmente reconhecer que tudo vem de Deus. Então, essa será a ideia
que nós vamos extrair aqui dessa paraxá? Deus, o administrador de todas as coisas. Muito bem. Como começa, queridos, a paraxá de Behar? Vamos ler aqui a Torá, Levítico, capítulo de número 25, verso de número 1. Levítico Vaikra, capítulo 25, verso de número 1. Está escrito: Deus falou com Moshe no Monte Sinai, dizendo. Então, logo de cara, nós percebemos aqui que Hashem, que Deus, ele está comunicando com Moshe, com Moisés, ali no Monte Sinai. E o que a Torá, ela vai nos mostrar nos versículos posteriores? O que Deus, o que Hashem vai orientar Moisés? Vamos ler os versos de número 2 até o número 7. Então diz a Torá: fale aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabat para Deus. Vocês podem semear seus campos por 6 anos, e por 6 anos podem podar suas videiras e ceifar suas safras, mas no 7º ano a terra deve descansar por completo. É um Shabat para Deus. Vocês não podem plantar seus campos nem podar suas videiras. Não ceifem para si as safras que crescerem por si próprias, e não vindimem as uvas em suas videiras não podadas, uma vez que é um ano de descanso para a terra. O produto que cresce sozinho durante o Shabat da terra será sem dono e assim disponível para vocês comerem, assim como para qualquer pessoa, para vocês, para seus servos e servas, para seus empregados não judeus e para os residentes que vivem com vocês. Toda a produção pode permanecer em sua casa para ser comida pelos animais domésticos, desde que sobre o suficiente em sua terra para os animais selvagens. Então, é essa mitzvah que nós vamos aqui encontrar dentro dos versículos 7 até, dentro dos versos 2 até o 7. E aí surge a pergunta: o que de fato a Torá está dizendo para nós no início da paraxá de Behar? Deus transmitindo para Moisés uma mitzvah. A Torá, na verdade, ela está mostrando a mitzvah, o preceito, o mandamento da Shemitah. Mas afinal de contas, o que significa Shemitah? Você poderia me explicar? Claro, com muito prazer. Então, Shemitah, em termos práticos, queridos, significa que o povo de Israel, lembrando que o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito e indo em direção à terra prometida, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles estavam indo a caminho da terra prometida. E ao entrarem na terra de Israel, na terra de Canaã, eles iriam conquistá-la, iriam fazer a divisão entre as 12 tribos, iriam se assentar na terra e logo em seguida iriam começar a contabilizar 6 anos, sendo que o 7º ano a terra passaria por um Shabat, isto é, os agricultores, eles não iriam trabalhar com a terra, não iriam plantar, não iriam arar a terra. E este 7º ano, a cada 7 anos, um ano, o agricultor não iria trabalhar com a terra, isto é, a terra iria passar por um Shabat. E a Torá chama este ano de Shabat de Shemitah. Nesse Shabat, a terra deveria passar por um descanso. Então, veja bem, nós começamos a perceber aqui que essa mitzvah, ela exige muita confiança. Porque para um agricultor ficar um ano
sem cultivar a terra, sem trabalhar com a terra, colher os frutos e vender esses frutos, isso sem sombra de dúvida, nos mostra que naquele ano o agricultor vai deixar de colher recursos financeiros. Então, de fato, é uma mitzvah que exige muita confiança dos agricultores. E o propósito da Shemitah, desse descanso da terra por um ano a cada 7 anos, está comprovado na Torá. Por exemplo, Levítico Vaikra, capítulo 25, verso de número 2. Fale aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabat para Deus. Então o propósito é fazer com que a terra descanse. Versículo de número 2. Agora, respondendo o significado da palavra Shemitah. A palavra Shemitah significa renunciar, abster-se. E segundo o Midrash, este ano, os fazendeiros judeus amados, eles na terra de Israel não devem trabalhar. Eles devem abster-se de trabalhar e cultivar a terra de acordo com o que diz Vaikra, capítulo 25, verso de número 2. E aí, é claro que nós estamos percebendo aqui, dentro da nossa temática, eu estou falando que Deus é o administrador do mundo. Pelo menos foi essa introdução que nós falamos aqui na exposição da nossa Parashá. E aí o Criador, o administrador do mundo, pede para os Benei Israel, a cada 7 anos, pararem de cultivar a terra, de trabalhar com a terra. E a pergunta é, quem vai sustentar os Benei Israel, os agricultores que cumprirem esse mandamento da Torá? Lembremos que existe um Deus que é administrador de todas as coisas. Se por um lado esse mandamento, essa mitzvah, exige uma confiança dos agricultores, pode ter certeza que o provedor, aquele que está sentado no trono, vai entrar com toda a providência para suprir aqueles que guardarem a mitzvah da Shemitah. O Midrash nos conta que aqueles que praticavam e que praticam essa mitzvah de muita confiança no Criador, eles são comparados a anjos, ao ponto de santidade que eles entram ao cumprirem essa mitzvah. Então é uma mitzvah de muita relevância e de muita importância. E aí, dentro da exposição, o Midrash ele vem e pergunta: por que Deus, queridos, ele deu essa mitzvah? Por que Deus deu essa ordenança para os Benei Israel? Então, antes de nós respondermos essa pergunta e nós trazermos aqui o Midrash, é importante nós trazermos aqui uma explicação lógica dentro do conceito judaico. Voltemos ao Shabat. Nós sabemos que Hashem ele deu o Shabat para o povo de Israel. Nós podemos encontrar essa verdade lá no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 20, verso de número 11. Nós, que não somos judeus, somos proibidos de guardar o Shabat. Por quê? O Shabat ele é um daqueles mandamentos que foram destinados ao povo de Israel. Então é herança deles. Nós não podemos guardar o Shabat. Mas nós, não judeus, na configuração Benei Noah, nós podemos lembrar do Shabat. Nós temos um livro escrito pelo nosso rabino Yaakov, que é o líder do movimento Benei Noah. Ele nos ensinou no livro Guia Benei Noah que nós podemos lembrar do Shabat, lembrar do Criador e fazermos algumas coisas para lembrar o Shabat, mas guardar o Shabat de acordo com a Torá oral, onde um judeu ele tem que cumprir 39 coisas. Isto não é pertinente a um Benei Noah. Mas muito bem, vamos pegar aqui a ideia do Shabat.
O Midrash ele traz uma reflexão para nós, queridos, sobre o Shabat. Ora, nós sabemos que uma semana contém 7 dias. Então Hashem, desses 7 dias, ele pediu, ele ordenou que os judeus guardassem o Shabat. Mas aí, a reflexão do Midrash é a seguinte: um judeu poderia pensar, mas se eu não trabalhar um dia da semana, eu vou deixar de ganhar mais recursos financeiros, eu vou deixar de ganhar lucros como empresa, mas mediante essa reflexão o Midrash vem e diz, Hashem diz, guarda o Shabat, porque eu sou aquele que entro com a provisão. Então o Shabat, ele foi ordenado por Deus, e quando um judeu guarda o Shabat, podemos dizer, ele também está exercendo confiança no Deus que provém todas as coisas. Isto é, embora ele não trabalhe no Shabat, porque é uma ordenança da Torá, e ele poderia ganhar dinheiro trabalhando, a Torá vem nos mostra que Deus é Deus que cuida, é Deus de provisão. E o Shabat, ele tem o propósito de nós lembrarmos, queridos, do Criador. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz que Deus ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E ele santificou o Shabat. Então, quando nós olhamos para a Torá e conseguimos ver um judeu guardando o Shabat, isso significa que ele está confiando no Criador. Ele está confiando no Criador e naquele que administra todas as coisas. Embora ele não vai trabalhar o Shabat e adquirir mais recursos, ele confia em Hashem, que Hashem ele dá o sustento e provém tudo que os Benei Israel precisa. Então, o Shabat é uma ilustração para nós que nos diz, confie no Criador, Ele que providencia e cuida de todas as nossas necessidades. Porém, o Midrash, ele traz uma lição para os judeus. Apesar de perderem o dia de trabalho, deixar de ganhar o sustento, a Torá está dizendo, eu sou Hashem que cuido de todas as vossas necessidades, daqueles que guardam os meus mandamentos. Então, a Torá está falando, confiança no administrador do mundo. Agora, queridos, olha que interessante. Veja como Deus ele vai cuidar agora daqueles que guardam o Shabat. Já vimos aqui que Deus cuida daqueles que guardam o Shabat. Mas agora nós vamos ver aqui como Deus cuida dos agricultores que guardam a Shemitah. Isto é, a cada 7 anos, o 7º ano, o agricultor deixa a terra descansar, deixando de cuidar da terra, arar a terra, colher frutos, vender os frutos e adquirir bens financeiros. Então, no 7º ano, a terra para. Então, é uma mitzvah praticada pelos agricultores que exigem muita, mas muita confiança. Então, eu quero trazer aqui algumas promessas para os agricultores que guardam essa mitzvah da Torá. Então, muito bem, eu estou aqui com o Midrash em mãos, eu quero trazer aqui as 3 promessas que Deus fez para os Benei Israel que guardaram essa mitzvah. Então, número 1, o que Deus ele promete para aqueles que guardarem essa mitzvah? Ele prometeu que a colheita do ano anterior à Shemitah duraria por 3 anos. Não se preocupe, eu, Hashem, abençoarei a terra, a colheita do 6º ano durará para o 6º, para o 7º e para o 8º. Meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os agricultores, de fato, se nós seguirmos a lógica humana, queridos, pare e pense, imagine, você como agricultor, você ficar um ano parado sem
plantar, arar a terra, colher os frutos, 1 ano sem venda. Imagine 1 ano o seu negócio parado. Pela lógica humana, é prejuízo na certa. Porém, o Midrash vem e diz que Hashem, Deus, o Todo-Poderoso, no 6º ano, ele vai dar tanta abundância no 6º ano que vai suprir o 7º ano que a terra ficará parada, o 8º ano e o 9º ano. Então, olha que coisa maravilhosa. Se por parte dos agricultores exige um ato de muita confiança, afinal de contas, para um agricultor deixar a terra parada por 1 ano, na lógica humana é prejuízo. Mas a Torá vem, o Midrash vem e nos diz que Hashem, o Criador, lembra do tema? O Criador, o administrador, tem essa promessa de dar 3 vezes mais no ano 6º, um ano que antecede o Shemitah. Que coisa maravilhosa. Essa é a promessa de Deus. Número 2. O Midrash vem e nos conta que ele prometeu, Deus prometeu, durante o ano de Shemitah, vocês se sentirão satisfeitos mesmo comendo pequenas porções de comida. Desta forma, sua produção durará. Que coisa maravilhosa. Quando nós falamos que Deus, que Hashem, ele é o administrador de todas as coisas, olha o que o Midrash está trazendo para nós, explicando esses primeiros versículos de Vaikra, capítulo 25, Levítico 25. O Midrash, ele traz para nós essa informação, que apesar dos Bnei Israel se alimentarem com poucas porções de comida, eles ficarão satisfeitos. Sabe o que significa isso? Até no nosso corpo, Hashem, ele tem administração completa. Afinal, é ele que dá vida e é ele que tira a vida. É ele que nos sustenta. Então, veja bem, olha o peso espiritual que existe por trás de um cumprimento da Torá. Ontem, nós estávamos ali na sinagoga, Benenoah, aqui em Bauru, e nós começamos a conversar sobre o Shema Israel, os versículos ali de Devarim, capítulo 6. E se você prestar atenção, ali em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, existem 2 verdades ali. Quando existe o cumprimento da mitzvah, o cumprimento da Torá, o que Deus faz? Pode ler o texto lá de Devarim, capítulo 6. Hashem, Deus, manda chuva, Deus manda o alimento no momento certo, para o animal, para as pessoas, quando se guarda a Torá. Então, olha que interessante. Isso significa que para o povo de Israel, se eles guardarem as mitzvot, se eles guardarem os preceitos da Torá, tem chuva, tem comida para os animais no campo, tem prosperidade para Israel. Mas o que tem a ver chuva cair na terra com obediência ao cumprimento da palavra de Deus, da Torá? Tem tudo a ver. Então nós percebemos que quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos em Hashem, quando nós cumprimos a Torá, sem sombra de dúvida, muitas bênçãos vêm sobre nossas vidas. E nós, na configuração Benenoah, quando nós colocamos Kavaná, quando nós colocamos amor no cumprimento das 7 leis maravilhosas e as suas ramificações que Deus nos deu de presente, algo maravilhoso, quando nós colocamos coração nisso daí, sem sombra de dúvida, grandes bênçãos dos céus virão sobre nossas vidas. Então, a segunda promessa de Hashem é para quando os agricultores guardassem essa mitzvah, é que eles iriam comer pouco e iriam ficar satisfeitos. Algo sobrenatural. Número 3. Ele prometeu: se vocês cumprirem tantos os anos de Shemitah, quanto os anos de Rovel, que é o ano jubileu, nós não vamos entrar nesse tema aqui agora, vocês estarão seguros
e Hashem preserva os Bnei Israel na terra de Israel. Então, é uma mitzvah que exige muita confiança. Está escrito no livro de Reis que certa vez o profeta Eliarro, o profeta Elias, ele chega em uma cidade e ali ele percebe que existe uma mulher que tem um filho e esta mulher só tem um pouco de farinha e a história nos conta que essa mulher iria fazer um pão, ela iria comer juntamente com o seu filho e posteriormente já iriam sepultar, já iriam ir para a morte porque não tinha mais alimento na terra. Então o profeta vem e diz, vai lá, faz um pão e traz para mim. Porque assim diz Hashem, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha na panela, porque Deus vai entrar com a providência. E foi isso que aconteceu. Então é confiança em Hashem. E eu quero fazer algumas perguntas. Onde está a sua confiança? Embora essa mitzvah é para os judeus na terra de Israel, e especificamente para os agricultores, a lição que nós extraímos para nós, Bnei Noach não judeus, a lição para nós hoje é: onde está a nossa confiança? Confiamos em Deus? Confiamos que Ele pode suprir, cuidar, curar, restaurar nossa vida? Onde está a nossa confiança? Nas nossas habilidades? Nos nossos bens materiais? Onde está a sua confiança? Que tal nós olharmos para a palavra de Deus, começarmos a fazer a vontade dEle? Para você que quer agradar a Deus, eu só quero dizer algo. Existem 7 leis que, se você colocar na prática de coração e fazendo isso para agradar a Deus, você estará cumprindo a sua missão. Então, quais são as 7 leis que Deus deseja que nós guardemos? Não praticar idolatria. Adore somente a Deus. Adore somente o Criador. Elimine qualquer intermediário, qualquer cordeiro do caminho. Busque, fale diretamente com Deus. Toda a Bíblia nos mostra que existe somente um Deus e você pode ir direto a Ele. Número 2, não blasfeme, não fale mal do nome de Deus. Número 3, não mate. Número 4, não roube. Número 5, respeite sua família. Número 6, seja uma pessoa justa. Tenha atos de bondade, seja justo nas suas atitudes. E número 7, não maltrate os animais. Foi exatamente isso que Deus deu para Adão. E posteriormente, a última lei para Noé, assim que ele saiu da arca. Então, se você quer agradar a Deus, vai direto ao Criador. Guarde esses 7 mandamentos, sem sombra de dúvida. Você estará agradando a Deus. Se você tem curiosidade e gostaria de saber como servir a Deus da maneira correta, pode me chamar aqui no privado. Eu faço parte do movimento Bnei Noach, estou debaixo de uma orientação rabínica com fundamentação judaica e juntos nós vamos te ajudar a encontrar esse caminho tão maravilhoso, que é servir a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Se você tem esse interesse, eu fico à disposição, pode me chamar aqui no privado, que nós aí iniciaremos uma parceria, uma união, para juntos elevarmos a nossa vida espiritual. Sempre lembrando, tudo o que nós falamos aqui e o nosso segmento é o judaísmo, porém numa configuração Bnei Noach, isto é, guardamos os mandamentos pertinentes aos não-judeus. O que os não-judeus podem guardar da Torá, é isso que nós fazemos. Então, se você tem interesse, eu deixo aqui o meu contato, pode me chamar no privado e juntos aí nós vamos alinhar um diálogo para assim falarmos de coisas tão lindas, coisas espirituais. Amém? Confiança. Ele é o administrador, ele é o criador. O agricultor confiava no criador e no administrador. Coisa maravilhosa. Aquela mulher, ela confiou nas palavras do profeta Eliarro, do profeta Elias, e Deus supriu. Que tal você, a partir de hoje,
sabendo que tem um Criador e um administrador, começar a depositar a sua confiança nele. Salmos 125. Os que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Shavuot Tov, uma boa semana a todos. Amém, ve amém.